Capítulo 6. Só o barulho do mar. Tua voz me chama sobre as águas. Onde os meus pés podem falhar e ali te encontro no mistério em meio ao mar, confiarei. Wilson United. Não gosto muito de praias quando elas estão lotadas, apesar de gostar muito da atmosfera que gira em torno de uma praia deserta, da textura que a areia tem, e de como os nossos pés afundam à medida que andamos nela, do cheiro do mar e do vento que sopra forte na orla. Sou na verdade apaixonado pelo mar. Sempre me chamou muito a atenção tudo ligado a ele. As cores, as histórias, os barcos, a vida que existe dentro dele e tudo que esteja relacionado a isso. Talvez seja por ter sido criado numa cidade cercada de praias e lugares perfeitos para mergulho. Minha cidade natal foi construída sob as bases de pesca e cultura das salinas, onde o sal marinho é produzido. Já mergulhei várias vezes sem cilindro, o que chamamos de apneia, embora não seja nenhum profissional nesse tipo de esporte. Pesquei com arpão algumas vezes, ou pelo menos tentei. Eu me esforcei para aprender a surfar, mas não passou de 2 ou 3 tentativas, ficando bem claro que eu não tenho muita afinidade com as pranchas. Talvez eu não tenha me esforçado tanto para aprender, admito. Participei também de algumas edições de um programa de treinamento dos bombeiros para crianças e jovens que aconteciam sempre durante as férias da escola. Chegávamos cedo todos os dias e fazíamos simulações de resgate, primeiros socorros e coisas do tipo. Não me lembro de muita coisa além de como evitar queimaduras com água viva, urinando sobre as partes do corpo que tivessem sido queimadas, ou como gritar por socorro se avistasse alguém se afogando. Apesar de ter algumas tentativas frustradas em me tornar um mestre dos mares, não mencionei as frustrações que tive tentando pescar também, mas essas ficam para um próximo livro. Decidi comprar um caiaque durante o verão de 2014 e acredito que foi um dos melhores investimentos que eu fiz naquele ano. Criei uma certa rotina pela manhã, principalmente nos finais de semana. Eu acordava cedo, colocava o caiaque em cima do carro, ligava o rádio e ia para Búzios remar nas águas da Praia da Ferradurinha ou, então, para Arraial do Cabo, nas águas transparentes da prainha. Se você não conhece esses lugares, pare alguns minutos para fazer uma pesquisa rápida no Google e vai entender muito melhor o que eu estou falando. É indescritível a sensação de liberdade e de vitalidade quando você está dentro do mar. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar imóvel depois de chegar em algum ponto que tivesse uma vista nítida do fundo e sentir a brisa suave, carregada com o cheiro da maresia. Só de me lembrar disso, consigo quase que me transportar para aqueles dias. Como eles fizeram bem para mim! Agora eu quero te convidar a imaginar um mar calmo e você sendo levado de forma suave pelo vento para onde ele quiser soprar. O barulho das ondas se formando debaixo de você e alguns cardumes passando bem debaixo do seu barco enquanto você flutua a despeito de qualquer coisa que tenha deixado em terra. O tempo passa num ritmo diferente quando estamos lá, as coisas fúteis perdem o sentido e tudo o que pensamos ganha um ar nostálgico. Literalmente, enquanto escrevo este capítulo, sou interrompido a todo tempo por enfermeiros que entram no quarto para medir a saturação do meu sangue, a glicose, a pressão arterial, ou colocar mais antibióticos de soro na minha veia. Talvez pareça completamente paradoxal a comparação com aqueles dias em que eu estava completamente relaxado, flutuando sobre o mar. Mas existe algo que conecta esses dias que tenho passado aqui, numa cama de hospital, com aqueles momentos dentro do meu caiaque. Desconectado de tudo, agora é como se fossemos só nós dois novamente e o barulho do mar. O que torna um ambiente especial é a presença manifesta de Deus. O céu é um lugar onde desejo estar por uma simples verdade, Ele estará lá também. Som do céu. Tenho certeza que esses capítulos que tenho escrito sobre os 3 dias no barco com Jesus serão um instrumento para edificar a fé de muitos acerca do poder de Deus para gerar milagres. Para outros, vai ser um canal de renovo a respeito de como lidar com as circunstâncias adversas que mudam todos os nossos planos sem pedir licença. Compartilhei nos capítulos anteriores sobre como o caráter de Deus se revela diante das doenças e enfermidades. Falei um pouco também sobre o poder da fé para mudar as circunstâncias,
E não poderia deixar de falar sobre uma das coisas que experimentei nesses dias no barco e que têm sido determinantes nos últimos anos do meu ministério. Quero chamar a sua atenção para o poder que existe no secreto e a importância de cessarmos os ruídos ao nosso redor para entender o que Deus está falando conosco. Algum tempo atrás eu vivi algo que foi inesperado, mas que com certeza virou uma chave dentro de mim. Nós alugamos uma casa no início do nosso ministério de jovens e a chamamos carinhosamente de Casarão do Next. Ela é uma casa pastoral para os jovens da nossa igreja que funciona como local de encontro, espaço de comunhão onde os jovens se reúnem para orar, passar tempo juntos, assistir jogos de futebol, fazer festas surpresas ou churrascos aleatórios, enfim. Era um dia comum no meio da semana e eu estava na minha sala organizando algumas coisas até que do nada fui surpreendido pela visita de um pastor que eu tenho uma admiração absurda. Ele me fez então uma pergunta do nada: quanto tempo você passa no secreto por dia? Quanto tempo você separa para orar no Espírito e se edificar? A minha resposta não foi nenhuma surpresa para ele: depende. Essa talvez seja uma das respostas que mais usamos hoje em dia e ela é também reflexo da forma como encaramos muitas coisas. Tratamos coisas vitais como se tudo fosse relativo. Respondi então para ele, um pouco sem graça e sem entender ainda onde ele queria chegar: depende da minha semana, se estou muito corrido ou não, se vou pregar naquele dia ou não, enfim, depende. Ele olhou para mim e liberou algo que vou sempre carregar comigo. Com o chamado que você tem e os sonhos que carrega dentro de você, se não tiver tempo com Deus em secreto, vai ser só um aventureiro. Depois disso ele fechou a porta, entrou no carro dele e saiu. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim por um tempo e, por mais que eu tivesse ficado incomodado com a resposta, dentro de mim algo mudou depois daquele encontro. Tenho vivido coisas incríveis desde aquele dia. Não consigo mais ficar sem priorizar meu tempo com Deus independente da rotina que eu esteja vivendo. É poderoso demais o que experimentamos através do relacionamento com o Espírito Santo. Toda direção, toda resposta, revelação na palavra, tudo isso vem dele quando estamos disponíveis para o seu agir. Mas, para ouvir o som do céu, eu preciso deixar de ouvir os ruídos ao meu redor. Eu tive uma professora de literatura que se posicionava de uma forma muito diferente em relação à bagunça que fazíamos na sala. É muito comum ver professores se esforçando para falar enquanto os alunos ainda estão agitados e conversando cada um sobre um assunto diferente. Alguns professores são mais enérgicos quando querem a atenção da turma, outros são mais incisivos e aumentam o tom de voz até retomar o controle sobre a aula. Mas ela era diferente. Quanto mais alto nossa turma falava, mais baixo ela impostava o seu tom de voz. Chegava a ser desafiador, às vezes, entender o que ela estava falando, mas eu aprendi com isso um princípio. Se você quer ouvir o que eu tenho para falar, precisa se destacar da multidão e se aproximar de mim. Ruídos. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia fala sobre Jesus ressuscitando a filha de Jairo, e por mais que você já conheça e tenha lido inúmeras vezes essa história, quero chamar sua atenção para um ponto-chave tão importante quanto o poder de ressurreição que fluiu de Jesus para aquela menina. Quero falar sobre o poder da multidão e como os ruídos podem nos roubar a oportunidade de experimentar milagres. O grupo chegou à casa do oficial e abriu caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos, que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles: afastem-se. A menina não está morta. Assim que se livrou da multidão, ele entrou, pegou a mão da menina e a levantou, viva. A notícia logo se espalhou e correu por toda a região. Mateus 9:23-26, a mensagem. Quando Jesus chegou àquela casa, a notícia de morte já havia chegado antes. A família estava cercada por curiosos, vizinhos e fofoqueiros, como Eugene Peterson frisa bem na versão bíblica a mensagem. Em algumas outras versões da Bíblia, percebemos que já haviam também músicos, ou seja, já davam como certo a morte da menina e estavam em meio ao seu funeral. A primeira coisa que Jesus faz antes de entrar na casa é ordenar que toda a multidão saia. É importante aprendermos com cada posicionamento de Jesus,
porque eles carregam alguns detalhes que são poderosos. Antes de Jesus operar aquele milagre, o conselho da multidão precisaria sair. Aliás, ele só entrou na casa depois que toda a multidão saiu dela. Jesus se assegura de manter naquele ambiente apenas pessoas que criam naquilo que seria realizado através do poder de Deus. O conselho da multidão não pode fazer nada diante da morte, mas ele pode. Eu só consigo ter minha esperança firmada em Deus quando eu não tiver esperança em mais nada além dele. Acho incrível também o fato da multidão rir de Jesus quando ele declarou que a menina não estava morta. Isso aparece em algumas versões da Bíblia. Experimentamos isso muitas vezes quando cremos em uma palavra que Deus liberou a nosso respeito, e que parece impossível de se cumprir aos olhos de quem nos cerca. Muitas vezes, as promessas de Deus para nós são motivo de riso e descrédito para as pessoas ao nosso redor, mas assim que se cumpre aquilo que ele prometeu, todos são obrigados a reconhecer que a fé não limita a Deus, e Deus não limita a fé. No versículo 26, lemos que a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Parece que a mesma multidão que riu e duvidou do que Jesus havia declarado agora se tornou então propagadora das boas novas. Em todo o ministério de Jesus, vemos as multidões tendo comportamentos quase bipolares a respeito dele. Em alguns momentos o recebem com festa, em outros gritam crucifica-o. Em alguns momentos querem torná-lo rei, em outros o abandonam porque o seu discurso carrega palavras duras. Ver a multidão mudando de ideia a todo tempo não é algo novo e não é, de fato, o problema. O problema acontece quando eu passo a fazer da voz da multidão o meu norte, ao mesmo tempo, quero entender a direção que Deus tem para mim. Quero fazer uma analogia entre as vozes ao nosso redor e o ruído na nossa comunicação com Deus. Duas coisas são imprescindíveis para ouvirmos bem uma estação de rádio, por exemplo, o alcance da frequência e a ausência de ruídos. Não sei se você tem ideia disso, mas neste momento estão passando por você centenas de ondas de rádio carregando todo tipo de informação. Mas por que não estamos ouvindo? Por que não estamos sintonizados nelas? Existem pessoas que questionam o silêncio de Deus quando, na verdade, o mais provável é que não estejam ouvindo o que ele está falando ou estejam confundindo a sua voz com a da multidão. Tão importante quanto buscar em Deus direção é estar disposto a abrir mão de todo o conselho que não venha dele. Talvez você esteja se perguntando, como eu consigo me livrar desses ruídos na minha comunicação com Deus e abrir mão das vozes ao meu redor? Preciso me isolar de tudo para isso? Por mais que momentos como este que estou vivendo exatamente agora, isolado de quase tudo que fazia parte da minha rotina e sozinho num quarto de hospital, sejam propícios para criar esse ambiente seguro de intimidade com Deus, sem ruídos ou interferências, nossa relação com Ele não se limita a isso. Você não precisa se isolar do mundo para ouvir Deus, muito menos se alienar e se afastar de todos para que os ruídos não te atrapalhem mais. Precisamos, na verdade, entender que no meio de toda essa correria, existe um lugar seguro para nos relacionarmos com Ele, vamos chamá-lo de lugar secreto. Jesus não vivia fugindo das multidões e se isolando de todos, seria ridículo pensar assim até porque o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio com o propósito de se revelar para nós e manifestar o poder do Pai sobre nós, mas ele não ficava todo o tempo no meio do povo. Jesus valorizava o lugar secreto. E a minha pergunta é, por que nós acreditamos que podemos viver de forma plena sem isso? Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6,6. O poder do simples. Hoje recebi a visita da Ceci aqui no quarto, e é sempre maravilhoso quando ela vem. Ela chega me ignorando um pouco, como se estivesse esperando ser conquistada, e aos poucos vai se aproximando de mim. Descobri um truque infalível, deixa-la brincar um pouco com o controle do meu leito, é uma cama automática que sobe e desce, inclina e faz mais algumas coisas que não uso muito. Hoje ela deitou comigo e ficou encantada em poder controlar a cama. Uma criança consegue se desconectar de tudo quando uma brincadeira nova surge,
inclusive do fato de estar num hospital visitando seu pai com alguns tubos de soro e antibióticos no braço. No universo de uma criança, uma cama de hospital que sobe e desce pode ser a coisa mais incrível do mundo. Por que elas são ingênuas apenas? Isso seria menosprezar a força da pureza. Isso acontece porque elas são simples. O poder do simples se revelou na pessoa de Jesus, no seu estilo de vida e na sua mensagem. Mas isso não tirou dele o poder de transformar morte em vida. Jesus foi simples e ao mesmo tempo poderoso. As duas coisas não se anulam, ao contrário do que pensamos muitas vezes. Simples não significa superficial. Em relação à intimidade com Deus e à nossa oração, essa verdade toma uma forma ainda maior. Deus não está preocupado com nossa oratória ou com o tom de voz que usamos. Será que isso impressionaria aquele que criou todas as coisas quando elas não existiam e vai permanecer depois de todas elas passarem? Se existe uma coisa que chama a atenção do Criador é o coração da criação batendo por ele novamente. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai. E Ele sabe de que estão precisando, melhor que vocês mesmos. Com um Deus assim, que os ama tanto, vocês podem orar de maneira muito simples. Mateus 6.7-8, a mensagem. A oração do Pai Nosso, por exemplo, que foi ensinada por Jesus como um norte a respeito de como orarmos, muitas vezes é utilizada quase como se fosse um mantra. Se repetirmos sem ao menos meditarmos sobre o que estamos declarando, ela passa a ser apenas um conjunto de palavras sem sentido. As palavras se tornam vazias se não há verdade em nós quando as expressamos. Não há nada de errado com a oração que Jesus nos ensinou, mas podemos estar apenas no modo automático, acreditando que isso é tudo que o lugar secreto tem reservado para nós. Existem algumas verdades a respeito da oração que quero destacar. Item: Jesus morreu no meu lugar para restaurar minha identidade nele. Eu não preciso mostrar para ele alguém que eu não sou, seria um desperdício de tempo. Item: a oração não é um canal para que eu apenas peça o que preciso, é um ambiente de intimidade e revelação de quem Deus é. Item: quanto mais eu conheço a pessoa de Jesus e o caráter de Deus, mais eu me aprofundo em conhecer quem eu sou também. Item: existe poder na oração de um justo para mudar todas as circunstâncias ao seu redor. Quando passamos a usufruir da liberdade que existe no lugar secreto, é inevitável não se imaginar mais vivendo sem ele. Um ambiente de oração simples é capaz de gerar em nós as maiores experiências com Deus. Nosso tempo com ele não deve ser algo que acontece de vez em quando. Na verdade, fomos gerados por ele justamente para termos prazer na sua presença. Ela é suficiente. Que tal tirar alguns minutos para experimentar isso agora mesmo? Busque um ambiente em que nada te distraia. Deixe o Espírito Santo invadir o seu coração e preencher todo o vazio que possa haver nele, alinhar o seu coração ao coração do Pai, trazer respostas para as suas dúvidas e liberar sobre você a paz que excede todo entendimento. Faça disso um hábito e seja bem-vindo ao lugar secreto. 3 dias no barco. Capítulo 7. Sem anestesia. É incompreensível para o mundo quando pregamos que Jesus é suficiente. Mas é irresistível quando vivemos contentes de tal forma que essa verdade fique clara mesmo sem usarmos palavras. André Fernandes. Decidi tornar este tempo aqui um memorial de gratidão para que todos que venham me visitar saiam mais inspirados do que quando chegaram. É impressionante o poder do contentamento e o quanto ele pode afetar as pessoas ao nosso redor. Quando vemos alguém enfrentando uma situação difícil e mesmo assim permanecendo contente, isso nos constrange a refletir sobre o quanto estamos felizes com o que temos. É como aquele encontro que citei num capítulo anterior entre meus pais e um casal de amigos que havia perdido seus filhos e estavam firmes enquanto reconstruíam sua história. Isso gerou nos meus pais de início um estranhamento. Como eles conseguem estar tão contentes mesmo passando por isso, mas em seguida provocou neles uma profunda reflexão a respeito do que já tinham e como estavam dando pouco valor a isso.
Quando Jesus nos diz que a sua graça nos basta, isso é profundamente confuso para quem não experimentou essa verdade ainda, mas é somente dessa forma que o mundo irá desejar ter o que temos, a saber Jesus, quando olharem para nós em meio a circunstâncias difíceis que enfrentamos e perceberem que, a despeito delas, nós permanecemos contentes. Estar contente tem muito mais a ver com a perspectiva com que encaramos as circunstâncias do que as circunstâncias em si. É na verdade um convite a descansar, na certeza de que já temos mais do que merecíamos ter, graça, e menos do que ainda vamos experimentar, favor. Recebi uma visita esses dias de um grande empresário, e enquanto compartilhava com ele o que estou vivendo aqui, me lembrei do que diz o apóstolo Paulo: aquilo que para o mundo é loucura, para nós se revela como o poder de Deus. Eu estava contando para ele o quanto estou feliz com tudo que Deus tem feito neste período, como estou sendo cuidado por ele em cada detalhe, desde os médicos que têm me ajudado até o suporte que tenho tido por parte da família e de amigos. Falei sobre as experiências com Deus que eu tenho vivido aqui e como isso tem tornado este tempo precioso. À medida que eu ia falando sobre cada um desses pontos, o seu semblante ia ficando mais confuso, aquilo era desconexo demais para ele compreender. A sua luta diária é para manter o patrimônio que tem e continuar conquistando cada vez mais, e, em alguns momentos, se abate por conta de um negócio que não foi concluído ou por um novo projeto que não saiu do papel. Como compreender o contentamento de alguém internado há semanas e que trata isso como uma das melhores estações da sua vida? Isso não dá para ser compreendido, porque excede a lógica, mas revela a nossa fé. Se eu me limito a confiar apenas no que eu entendo, eu estou fadado a nunca confiar em Deus. O que vai atrair o mundo para a mensagem da cruz é o nosso contentamento, revelando que, de fato, para nós Cristo é suficiente. Indiferentes. Uma das barreiras que nos impede de entender o quanto esse comportamento pode ser poderoso está ligada ao fato de olharmos para o contentamento como sendo uma fraqueza. É muito comum ele ser combatido como se fosse oposto à ideia de desejar melhorar ou crescer, mas não é esse o padrão bíblico de contentamento. Não tem nada a ver com ser passivo ou se acostumar com cenários difíceis, não está ligado a ser omisso em relação ao que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes confundimos também contentamento com indiferença, como se estar contente fosse, na verdade, não ligar para o que está acontecendo. Na verdade, as distorções a respeito desse tema não são recentes. Quero compartilhar com você parte de um estudo que fala sobre a forma como alguns filósofos tratavam esse assunto na época em que o apóstolo Paulo viveu. Os filósofos estoicos do tempo de Paulo tinham uma visão diferente de contentamento. Eles acreditavam que o contentamento era alcançado somente quando alguém chegava ao estágio de total indiferença. Epíteto expôs como alcançar essa condição elevada: comece com uma xícara ou com um utensílio doméstico. Se ele quebrar, diga, não me importo. Depois com um cavalo ou um cão de estimação. Se qualquer coisa acontecer a ele, diga, não me importo. Por último, com você, se ficar ferido ou machucado, diga, não me importo. Assim, se seguindo adiante e se esforçando bastante, você atingirá um estágio em que poderá ver seus entes mais próximos e queridos sofrerem e morrerem. Ainda assim, você dirá, não me importo. Contentamento não é indiferença, assim como o evangelho não é anestesia. Não entender o abismo que existe entre esses pontos é tão frustrante quanto não entender a palavra suficiente. Eu estou contente em meio a tudo que estou vivendo nestes dias, embora eu não esteja indiferente a isso. Todos os medicamentos possíveis estão sendo utilizados para me ajudar no tratamento. Tenho orado de forma específica para que Deus revele seu poder através da minha cura. Tenho declarado que nenhuma sequela será encontrada no meu coração depois que os exames forem feitos. Tenho buscado em Deus estratégias para alcançar pessoas que talvez de outra forma não estariam tão sensíveis à mensagem que eu carrego. Enfim, tenho me esforçado a todo tempo para usufruir da melhor forma possível essa experiência e sair dela ainda mais forte do que quando entrei. Mas isso não significa estar indiferente, não significa se entregar às circunstâncias e desistir de lutar, não tem nada a ver com baixar a cabeça e aceitar o que tem vindo ao meu encontro tentando me abater.
Estou contente em meio a tudo que tenho vivido porque sei que, se Deus permitiu que eu estivesse aqui, Ele estará comigo também. Estudo publicado pela editora Cultura Cristã, na série Expressão, Vencendo a Ansiedade. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua carta aos Filipenses. Ele declara que sabe o que é ter muito e também sabe o que é ter nada, mas isso não o abate. Ele diz, então, que aprendeu o segredo para viver contente em toda e qualquer situação, e revela logo em seguida: tudo posso naquele que me fortalece. Essa talvez seja a frase mais utilizada até hoje em adesivos de carro ou em para-choques de caminhão, e é muito comum a encontrarmos espalhada por todo canto como se fosse um manifesto dos crentes. É realmente muito bom espalharmos o segredo de viver contente. O problema é que a maioria de nós não compreende de fato o que isso significa. Muitos acreditam que declarar tudo posso naquele que me fortalece significa que nós podemos fazer todas as coisas que desejamos, mas isso não tem nada a ver com o que Paulo estava afirmando. Poder todas as coisas não significa não precisar passar pelas circunstâncias ou estar indiferente, mas se manter firme em meio a elas e apesar delas. A declaração de Paulo, em outras palavras, é: sou completo porque tudo o que eu precisava já me foi dado. Era escravo e hoje eu sou livre, era órfão e hoje eu sou filho. Posso enfrentar o que for, estou contente porque sei que Ele está comigo. Isso é suficiente. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Quem disse que não dói? Evangelho não é anestesia. Não significa que estamos imunes à dor, mas que a enfrentamos com uma perspectiva diferente. O propósito deste livro é te encorajar a vencer as circunstâncias, e isso não tem nada a ver com fingir que elas não existem. Enquanto eu compartilho com você o que tenho vivido neste período aqui, tenho a todo tempo me preocupado em não passar a falsa impressão de que sou imune à dor, à ansiedade, preocupação ou qualquer coisa do tipo. Eu não estou anestesiado em relação aos meus desafios e às circunstâncias, mas decidi não me submeter a elas. Seria hipocrisia dizer que não tive momentos difíceis aqui. Momentos em que a saudade me deixou um pouco abatido, momentos em que me senti incapaz, momentos em que me senti privado, como no tão sonhado aniversário da Ceci, por exemplo, que aconteceu sem que eu pudesse estar lá e agora as únicas memórias que eu tenho desta festa foram construídas através de fotos e da descrição de outros. Seria loucura dizer que um período como este que estou vivendo não deixa marcas ou lembranças ruins, mas seria ainda mais louco acreditar que o Evangelho promete me manter anestesiado em momentos assim, quando são justamente esses momentos que constroem em mim novos níveis de experiência e me dão propriedade para vencer novos desafios. Descartar a dor da experiência significa se distrair enquanto deveria estar aprendendo. Alguns anos atrás sofri um acidente de carro. Eu estava indo para Cabo Frio participar de um evangelismo em uma comunidade e tinha acordado bem cedo para chegar a tempo. Lembro que eu lutava contra o sono e estava me esforçando para me manter alerta. Parei num posto e tomei uma porção generosa de café e uma lata de energético para resolver o problema. Não resolveu. Acordei do outro lado da pista e quando abri os olhos, tudo o que vi na minha frente foi o teto do carro afundado, o para-brisa estilhaçado e assustadoramente o CD que continuava tocando como se nada tivesse acontecido. Não sei se enquanto você lê a descrição deste acidente, está imaginando quantas vezes eu capotei até atravessar 4 faixas de uma autoestrada, mas esta foi a pergunta que eu mais ouvi durante um bom tempo: quantas vezes você capotou? E eu sempre respondia sem pensar 2 vezes: desculpa, eu estava dormindo, se estivesse acordado para contar nem tinha capotado. Um furgão da Elma Chips e um Mercedes-Benz Classe A estavam passando naquele exato momento e foram as primeiras pessoas a me socorrer. Não tive nenhuma lesão, nenhum corte sequer, bem diferente de como ficou o estado do carro, que sofreu perda total. Logo em seguida chegou uma ambulância e um carro de socorro. Eu estava numa rodovia privatizada, por isso chegaram tão rápido.
Acredito que ficaria algumas horas esperando se fosse uma rodovia pública, mas não quero fazer agora uma análise entre os tipos de estrada que temos no Brasil. Vamos voltar ao assunto principal. Eu estava lúcido e bastante preocupado em como conseguiria chegar a tempo para o evangelismo, então recusei o atendimento médico. Não é uma coisa legal a se fazer, e precisei assinar um documento oficializando isso. Coloquei meu carro no reboque e assim que minha carona chegou, seguimos viagem. Foi incrível o que vivemos naquele dia com os jovens. Entramos em várias casas para orar pelas famílias, abordamos algumas pessoas na rua, muitos deles tiveram sua primeira experiência de evangelismo e tudo fluiu de forma muito leve. Eu não tinha parado, na verdade, para assimilar o que havia acabado de acontecer comigo, por isso estava tão tranquilo em relação ao acidente, mas assim que cheguei em casa e toda a adrenalina baixou, eu comecei a chorar copiosamente. Naquele momento caiu a minha ficha e eu entendi que Deus havia me livrado da morte, nada menos que isso. Acredito que muitas coisas vão passar a fazer mais sentido para mim depois que eu sair daqui. Quando voltar para casa e me sentar com Kezinha e Ceci para tomar café, e conversar com elas sobre todas as histórias que eu vivi durante este período, ou quando voltar para minha igreja e pregar pela primeira desde a minha internação. Quando eu gritar novamente seja bem-vindo para as pessoas que aceitarem a Jesus e vierem à frente durante um culto, quando eu abraçar meus amigos que não vejo há bastante tempo e agradecer por todo o suporte que eles têm me dado, enfim, quando todos esses reencontros acontecerem, eu vou ter de forma mais nítida o entendimento de tudo que esses dias representaram para mim. A verdade é que algumas coisas que vivemos hoje só serão plenamente compreendidas amanhã. Estamos todo o tempo em busca de respostas imediatas, correndo contra o relógio para aproveitar todo o tempo que temos. Mas aprendi que Deus não tem pressa porque Ele é eterno. Capítulo 8. O amor não é uma ideia. Todos sabemos que o amor não é uma ideia, ou pelo menos deveríamos saber. O problema de vermos o amor apenas como uma ideia é que podemos estudá-lo, questioná-lo e idealizá-lo de diversas formas, mas nunca conseguiremos senti-lo. André Fernandes. Todos os textos da Bíblia são incríveis e carregados de verdade, mas existem alguns que expressam em poucas palavras a síntese do Evangelho. João 3,16 é um desses textos. Ele por si só já é suficiente para entendermos a profundidade do amor furioso de Deus por nós a ponto de entregar o seu Filho no nosso lugar. Todas as vezes que paro para refletir sobre isso, me faço a seguinte pergunta: que amor é esse? Ele sequer considerou a possibilidade de nos perder. Muitos conhecem a história de Jesus e seu sacrifício na cruz, mas não têm ideia do porquê dele ter sido crucificado. Não tenho a pretensão de explicar em poucas palavras tudo o que envolveu a redenção, mas quero de forma simples compartilhar o que aconteceu de tão poderoso no Calvário a ponto de dividir a história da criação em duas partes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Havia sobre nós uma sentença por conta do nosso pecado, e era justo que essa sentença fosse paga. O grande problema era o preço dela. A palavra fala a respeito disso em Romanos 6,23, quando diz que o salário do pecado é a morte. Por que Deus simplesmente não anulou essa sentença se Ele de fato tem poder para isso? A resposta é simples: isso iria ferir o caráter de Deus. A sentença é justa, nós a merecíamos porque de fato todos pecamos e nos afastamos de Deus. E é neste momento que o plano da redenção entra em cena. Deus transfere para o seu Filho, que nunca havia cometido pecado, todos os nossos pecados, doenças e enfermidades para nos tornar livres. Quando lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo, essa afirmação poderia terminar exatamente aí, sem que nada fosse falado depois disso, e já seria algo poderoso. Deus amou o mundo, mas o amor, para ser pleno, exige de nós uma expressão, senão se torna apenas uma ideia. É comum vermos em muitos lugares o manifesto "mais amor por favor", e fica a seguinte dúvida: tem faltado amor de verdade ou aquilo que nós acreditamos ser amor?
Todo o amor de que precisamos já está disponível. Muitos na verdade têm se frustrado porque estão buscando a coisa certa no lugar errado. Em nós o amor é uma qualidade, em Deus o amor é a sua própria identidade. Deus é amor. Não existe falta de amor, o que existe são pessoas vazias de amor, porque ninguém pode dar o que não tem. 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Por isso toda expressão de amor é gerada por Ele, flui através dele e aponta para Ele. Dizemos que amamos tantas coisas, mas de fato o que fazemos tem respaldado a nossa fala? Deus certa vez me constrangeu a meditar sobre nossos louvores. Nem tudo o que declaramos enquanto estamos envolvidos pelo ritmo da música se revela em nós enquanto estamos envolvidos com o ritmo da vida. No meu espírito veio a seguinte verdade: filho, se vocês vivessem para mim como vocês cantam para mim, o mundo seria um lugar diferente. Mas isso não é um problema da igreja apenas, isso é reflexo de uma geração. Nossa percepção a respeito do que é o amor e do que amamos está tão distorcida, a ponto de dizermos que amamos qualquer coisa, desde um iPhone até uma nova série da Netflix. Se o amor que pregamos não envolve uma ação, não é amor. Por isso João 3,16 não se limita em Deus amou o mundo, mas continua em seguida falando sobre a dimensão desse amor, de tal maneira. O amor incondicional de Deus nos alcançou de tal maneira, que nada foi capaz de impedi-lo, nada foi capaz de nos separar dele. Em Romanos 8,38-39, temos uma ideia da dimensão desse amor. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,38,39. Em João 3,16 temos então a revelação de que Deus nos ama, Deus amou o mundo, e temos também a dimensão desse amor, de tal maneira, mas tudo isso se tornou palpável quando veio acompanhado de uma expressão, que deu o seu Filho unigênito. Deus entregou à morte o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No Calvário, ele deixou bem claro até onde estaria disposto a ir por amor. O amor tomou forma de gente e se apresentou para nós com um novo nome, Jesus. Na cruz, o amor em forma de gente, o Verbo em forma de carne, conecta de novo o Pai com seus filhos e nos dá liberdade através da sua expressão em forma de sangue. O Jesus que ficou por aqui. Quando Jesus se entregou à morte, ele redefiniu o conceito de amor, e não só isso, mas estabeleceu as bases do Evangelho como sendo exclusivamente expressões de amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Quando Jesus nos ensina a fazer para o próximo aquilo que desejamos para nós mesmos, ele está deixando uma coisa bem clara. Não espere que eu faça aquilo que eu já designei você para fazer. Seja a resposta de oração para o outro. Faça alguma coisa. Tenho experimentado neste período expressões de amor que nunca imaginei, de pessoas que nunca imaginei, assim como também não recebi cuidado de pessoas que sempre imaginei que poderia contar. O que aprendemos em momentos como esses? Que nossa imaginação demonstra o quanto é limitada quando a vida real entra em cena. Ouvi certa vez de um jovem que ele havia participado de um culto em outra igreja e ficou confuso com algo que ouviu lá. Durante a oração final, o jovem líder que estava à frente encerrou sua oração dizendo assim: Deus, você precisa nos amar mais. Eu entendo perfeitamente o porquê daquele jovem ter ficado confuso ao ouvir isso. Na verdade, até Deus poderia ter ficado confuso ouvindo tal pedido. Se isso fosse possível, vocês precisam de mais amor? Não têm usufruído nem do que eu já liberei sobre vocês e me pedem mais? O meu amor não conhece limites porque ele é quem eu sou amor. Essa poderia ter sido uma boa resposta de Deus àquela oração. Acredito que toda falta de amor percebido por parte das pessoas ao nosso redor é fruto da nossa omissão em dar continuidade ao que Jesus começou aqui. Deixe eu explicar isso um pouco melhor, usando uma citação do escritor Philip Yancey. Considere, por exemplo, a excelente pergunta: por que Deus não faz alguma coisa em relação à fome global?
As palavras dos anjos depois da ascensão de Jesus ecoam através dos séculos. Por que vocês estão olhando para o céu? Nós, os seguidores de Jesus, somos os agentes encarregados de pôr em prática a vontade de Deus sobre a terra. Com demasiada facilidade, esperamos que Deus faça alguma coisa por nós quando, em vez disso, Deus quer agir por meio de nós. O escritor fala sobre o episódio em que Jesus está subindo aos céus, depois de ter ressuscitado e ter passado as instruções finais aos seus discípulos. É de se imaginar a decepção que eles sentiram ao perceber que Jesus não estaria mais em seu meio, pelo menos não encarnado. Eles continuaram olhando fixamente para o céu, como se esperassem algo novo de lá. Agora é com vocês. Acredito que é basicamente isso que os anjos queriam dizer quando perguntaram para os discípulos por que eles ainda estavam olhando para o céu. Talvez a compreensão limitada a respeito do papel do Espírito Santo em nós gere para muitos a dificuldade em entender que, por mais estranho que isso possa parecer, nós somos o Jesus que ficou por aqui. Existem 3 tipos de pessoas: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Provérbio escocês. Acredito que a frase acima expresse muito bem como alguns de nós têm se portado em relação ao convite de Jesus, para sermos a expressão de quem Ele é, e para darmos continuidade ao seu ministério. Ao final, haverá aqueles que disseram sim a esse chamado e viveram plenamente o propósito, aqueles que ficaram passivos apenas assistindo o que Deus está fazendo através da sua igreja, e haverá também aqueles que não têm a menor ideia do que a palavra estava dizendo quando declara que Cristo em nós é a esperança da glória. Mexeu com um, mexeu com todos. Para que o amor que a gente prega seja revelado em meio às ruas onde a gente anda, precisa ser seguido de expressões reais de amor também. Há algum tempo tenho me dedicado ao ministério de jovens e tenho aprendido muito com essa experiência. Trabalhar com jovens significa lidar a todo tempo com as inconstâncias que essa fase carrega, motivando-os a permanecerem firmes e sem desistir. Significa sonhar alto e perder noites de sono gerando projetos que nem sempre vão sair do papel. Significa dedicar todo o tempo do mundo para estar perto e, mesmo assim, ouvir deles que você não está tão presente como poderia. São inúmeros os desafios, mas caminhar ao lado deles gera também experiências únicas que não têm preço. Como explicar a alegria de ver jovens que estavam completamente confusos e sem propósito, e que agora estão incendiados por Deus, desejando viver cada promessa de Deus para a sua vida? O que dizer então ao olhar para alguns jovens que passaram dificuldades dentro de casa e que agora estão rompendo todas as barreiras, construindo seu futuro um dia de cada vez? Como não falar também do sentimento de participar do casamento de muitos deles e saber que para sempre faremos parte dessa história? Sei que daqui a algum tempo eles não estarão mais tão próximos, alguns deles eu nunca mais verei novamente, eles vão seguir seus próprios caminhos na construção dos sonhos de Deus para si, mas, aonde quer que eles estiverem, fazendo o que quer que seja, creio que vão carregar consigo para sempre as memórias do que estamos construindo juntos. Hoje me lembrei de um momento surreal que vivi com eles uns 2 anos atrás. Estávamos organizando um acampamento com mais de 600 jovens inscritos, e, desde o primeiro dia, enfrentamos problemas sérios com a chuva. Lembro que antes de começarmos, um vento forte veio sobre o auditório e arrancou metade das telhas. Os funcionários do sítio precisaram correr muito para consertar tudo a tempo. Nós também havíamos organizado uma estrutura na parte externa do sítio onde faríamos algumas ministrações, mas durante 2 dias seguidos a chuva caía sem pedir licença. Já estávamos exaustos por ter que desmontar a estrutura toda vez que a chuva vinha e montar tudo de novo assim que ela passava. Mas aconteceu uma coisa incrível em meio a todo esse cenário de frustração. Estávamos dentro do auditório em uma das ministrações da noite, a chuva veio novamente e destruiu tudo que havíamos montado horas antes. Corremos para retirar os equipamentos de som e luz que estavam sendo lavados pela chuva e, depois dessa última tentativa, não tínhamos mais alegria nenhuma em insistir com a programação lá fora. Até que ouvi de forma muito suave no meu espírito um convite: vem me adorar no meio da chuva. Eu pensei num primeiro momento que aquilo poderia ser algum impulso meu, mas o convite continuava e era cada vez mais forte. Eu me lembro de ter pensado:
Se eu for para o meio da chuva agora, todos vão achar que eu quero chamar a atenção, mas depois de alguns minutos relutando, eu finalmente me rendi. Corri para o meio do gramado, onde estava a estrutura completamente encharcada, me sentei sobre ela e comecei a adorar sem que nada mais importasse. O louvor que vinha do auditório me envolvia lá fora e me renovava por dentro, mesmo sem entender ao certo o que estava acontecendo. Eu estava de olhos fechados e de repente senti uma pessoa me abraçando, e mais uma, e quando abri os olhos, eu estava cercado por vários jovens. Alguns deles começaram a sair do auditório coberto e correr para adorar comigo no meio da chuva. Aquilo nunca mais vai sair da minha memória. São em momentos exatamente assim, quando tudo parece fugir do nosso controle e não sabemos mais o que fazer, que Ele nos convida a experimentar descanso. É indescritível como nos sentimos cuidados quando somos abraçados por quem amamos, a despeito de toda a chuva que cai. Não só eu, mas todos aqueles jovens foram marcados também, e sempre que lembramos daquele dia, temos a certeza que a chuva foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Hoje estou vivendo um momento muito parecido com aquele dia da chuva, e neste exato momento, enquanto escrevo estas páginas, os jovens e as famílias da minha igreja estão reunidos para viabilizar todo o meu tratamento. O manifesto que tem marcado este tempo é: mexeu com um, mexeu com todos. A força da igreja não está em seu discurso, mas em suas ações. A mensagem que carregamos consegue tocar uma geração, mas a mensagem que manifestamos tem poder para transformá-la. Livro 3 Dias no Barco. 9º capítulo, Barquinhos de Papel. Mesmo na escura noite correrei para ti, meu Pai, tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça e te dou tudo o que sou. Laura Souguelis. Um período como este é rico porque te leva a um lugar onde só você tem acesso, se chama experiência. Quero te convidar a olhar para tudo que te cerca com uma perspectiva diferente, e em vez de se sentir insatisfeito com o que te falta, se sentir completo com o que você já recebeu, Jesus. Nós estamos tão preocupados em medir tudo, mensurar e classificar todas as coisas, que diante do meu breve e singelo testemunho alguns talvez diriam que já viram pessoas que sobreviveram a coisas piores. Outros talvez diriam assim: essa doença nem é isso tudo, e aí entra em cena a nossa singularidade. Para mim este momento é único, e as mudanças que ele tem gerado em mim também. E em você, o que tem acontecido dentro de você que te torna único? Quais são as experiências que te marcaram e tornaram você ainda mais singular? O que você tem feito com aquilo que te torna diferente de todos ao seu redor? Manifeste isso e deixe as pessoas conhecerem Jesus através de você, principalmente sem que as palavras sejam necessárias. E, se forem, use com moderação. Diga-me eu esquecerei, mostre-me e eu lembrarei, envolva-me e eu entenderei. Autor desconhecido. Essa citação já foi atribuída a inúmeros autores diferentes, e gostaria de chamar a sua atenção para ela porque isso tem tudo a ver com a força de um testemunho. As pessoas que passam pela nossa história todos os dias não serão marcadas pelas palavras que usamos, mas pelas verdades que as nossas palavras carregam. Nada do que dizemos consegue ser mais forte do que um testemunho. Ele tem a capacidade de nos envolver e, com isso, nos trazer para uma nova perspectiva, como se passássemos a ver por alguns momentos através do olhar do outro. Sempre que isso acontece, passamos a conhecer melhor a nós mesmos. Através das nossas experiências, podemos falar de algo que de fato compreendemos, não é um conceito ou uma tese, agora aquilo se tornou em nós uma marca. Quando Jesus diz, em João 16,33, que no mundo teremos aflições e nos incentiva a termos bom ânimo, ele declara também em seguida: eu venci o mundo. Ele respalda o convite que nos faz com a sua própria experiência. É como se ele dissesse: eu entendo a dor que vocês sentem, porque eu senti também, mas vocês poderão vencê-la porque eu já a venci por vocês. Deus sempre entendeu a nossa dor, mas por uma perspectiva divina. Quando o Verbo se fez carne e tomou forma de homem, pela primeira vez Deus sentiu a dor por uma perspectiva humana, limitada e frágil. E ele chorou.
A nossa dor carrega o nosso DNA, isso é indiscutível. Já me vi em momentos que precisei confortar mães pela perda dos seus filhos, amigos meus pela perda de seus pais, e, por mais que sejamos afetados também por essas perdas, jamais conseguiremos entender a dimensão da dor do outro. Como compreender, por exemplo, a dor de uma mãe que perdeu seu filho enquanto ainda estava sendo gerado? Por mais que possamos tentar ter a percepção do que ela está sentindo, fazendo um paralelo com outros momentos difíceis e perdas que já passamos, jamais teremos noção de como aquilo a afetou. Agora, imagine a força do testemunho dessa mesma mãe depois de ter sido restaurada, ao compartilhar tudo o que passou e como ela superou isso. É assim que a igreja cresceu no passado e é assim que vai continuar crescendo, compartilhando verdade através de uma geração que prega o que vive e vive o que prega. Ninguém rejeita um barquinho de papel. Falar sobre Jesus é apenas uma das formas de apontar para ele. Hoje nós vemos um mundo muito desgastado com as incoerências entre o evangelho que foi pregado durante muito tempo e o evangelho que invadia as ruas. Eles pareciam ser coisas distintas em muitos momentos. No período em que eu estive mais envolvido com missões, percebi no discurso de alguns poucos missionários que eles subestimavam a dificuldade de propagar as boas novas em meio às cidades, acreditando que o maior desafio é levar essa mensagem para os lugares mais pobres ou remotos. Aprendi com o tempo que mais difícil do que falar de Jesus para quem nunca ouviu, é falar dele para quem não quer ouvir falar. Durante este período aqui, fiz muito mais coisas do que imaginei que seriam possíveis quando cheguei, mas, ainda assim, alguns propósitos ficaram no meio do caminho. Um deles era o meu desejo de visitar os pacientes que estão internados aqui e orar com eles. Por mais que eu já tenha feito isso em outras oportunidades e vou fazer em inúmeras outras, vamos ser sinceros, não é todo dia que aparece um pastor para orar por você arrastando um suporte de soro e com um catéter profundo no pescoço. Acredito que seria no mínimo curioso. Fiquei um pouco frustrado em não poder visitar os pacientes e comentei sobre isso com um amigo. E ele me deu uma ideia incrível. Por que então você não envia cartas para os pacientes? Como eu não pensei nisso antes? Lembro que recebi algumas cartas dos jovens enquanto estava no CTI, e cada carta que eu abria me inspirava de uma forma diferente. Eles certamente não têm ideia do bem que me fizeram. Por que não retribuir essa atitude para centenas de pessoas? O fato de não conhecê-las só torna tudo isso ainda mais emocionante. Eu estava tão eufórico com a ideia de distribuir cartas para os pacientes aqui do hospital que convidei todos os jovens da nossa igreja para se envolverem nesse propósito também. Hoje são mais de 1000 jovens envolvidos no Next. Enviei uma mensagem para todos eles explicando o que faríamos, e os motivando a escreverem quantas cartas pudessem. Algumas horas depois, recebi a visita de um jovem que tinha viajado mais de 2 horas de moto só para me entregar um presente, um barquinho de papel. Eu fiquei bastante curioso com aquilo porque horas antes eu tinha enviado para o designer uma imagem de um barquinho de papel e pedi para que ele inserisse de alguma forma na capa do livro, mas não havia comentado com ninguém a respeito disso. De repente havia um barquinho de papel nas minhas mãos. Contei para ele o porquê da minha surpresa com aquele presente e perguntei, por que um barquinho de papel afinal? A resposta dele trouxe ainda mais sentido ao propósito das cartas. Ele explicou que distribui esses barquinhos de papel por onde passa, e que cada um deles carrega uma mensagem diferente escrita. As pessoas podem não estar abertas a ouvir falar sobre Jesus, mas ninguém recusa um barquinho de papel, disse ele. Achei a simplicidade dessa explicação genial. Já se passaram alguns dias desde esse episódio. Recebi hoje à tarde as primeiras cartas que foram escritas pelos jovens, e vamos transformar todas elas em barquinhos de papel e espalhar por todo o lado. Na verdade, enquanto estou escrevendo este parágrafo, fui interrompido por uma enfermeira que veio me medicar e entreguei para ela a primeira carta. Não tenho ideia do que estava escrito nela e nem quem escreveu, e essa é a melhor parte. Alguém compartilhou num pedaço de papel suas verdades, e elas vão tocar de uma forma especial outra pessoa, mesmo sendo anônima. Eu espero que o mesmo aconteça com você enquanto lê este livro. Não nos conhecemos, mas quem disse que isso seria um problema?
É tudo sobre ele. Não subestime a força de um barquinho de papel, ele pode carregar mais coisas do que você imagina. Saudade. Enquanto escrevo este último capítulo, é impossível não me sentir entre dois mundos. Entre a saudade e o saudosismo do que deixei lá fora, e a estranha sensação de que vou sentir saudade de muitas coisas que vivi aqui. Existe uma frase bem disseminada entre os jovens e que nem sempre é utilizada com um sentido apropriado, mas quero utilizá-la sob uma nova perspectiva. Ela diz assim: faça acontecer, que eu faço valer a pena. Pois é, Deus permitiu que eu estivesse aqui, me vi dentro de uma situação completamente inesperada e pensei, já que estamos aqui, vamos fazer valer a pena. Acredito que esse tipo de entendimento, ou melhor, esse tipo de comportamento, porque muitas vezes dizemos entender muitas coisas, mas, na prática, elas não se tornam reais, nos permite transformar momentos de crise em momentos assustadoramente incríveis. Paradoxal? Talvez, mas é essa dinâmica que o Evangelho nos propõe. Para ganhar precisamos perder, o maior é o menor, felizes são os que choram e os sábios são confundidos pelas coisas loucas. Ainda bem que a loucura da pregação me alcançou, a ponto de me dar sabedoria para encarar momentos como esses, mesmo sem entender. Uma característica que marca a história da igreja desde os heróis da fé, passando pela igreja primitiva e chegando até os dias de hoje, é a capacidade de se tornar cada vez mais forte à medida que, por suas próprias forças, se torna cada vez mais fraco. Um historiador chamado Flávio Joséfo fez uma analogia entre as gotas de sangue dos cristãos da igreja primitiva e as sementes. Ele relatou que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Vivi os paradoxos que uma caminhada cristã propõe todos os dias aqui. Fui desafiado a me alegrar em meio à dor, encorajar pessoas enquanto eu mesmo estava doente, orar por pessoas que vinham me visitar e que emocionalmente precisavam mais do que eu, dormir em paz em meio às maiores ondas que já vieram sobre mim, gerar sonhos gigantes que não caberiam neste quarto de hospital. Percebi algo incrível observando os sonhos que foram gerados aqui, alguns deles são como plantas que só conseguem crescer neste tipo de ambiente. Eu posso até levar os frutos comigo, mas as raízes precisam ficar. Este livro que você está lendo é um desses frutos. Pode não ser tão doce ou bonito, mas fique tranquilo, ele não tem agrotóxicos. Gerar este livro e mergulhar nas reflexões que ele me trouxe foi encorajador. Enquanto compartilho meus últimos pensamentos a respeito dessa jornada, me preparo para deixar este quarto e voltar para minha rotina. Mesmo que eu encontre alguns cenários lá fora da mesma forma como eu os deixei, eles encontrarão um André diferente. Depois de semanas longe de tudo, mergulhado nesse turbilhão de emoções, momentos incríveis, cuidado de Deus, expressões de carinho, tempo de intimidade e revelação, tempo de descanso e renovo, tenho sentido algo que se torna cada vez mais forte dentro de mim e que se chama saudade. Saudade de estar em casa com Kezinha e Ceci, tornando mágicas coisas tão simples quanto brincar de massinha ou assistir aos vídeos que ela gosta no YouTube. Saudade de buscar Ceci na escola e perguntar como foi a aula e o que ela aprendeu, e me sentir o melhor pai do mundo porque para ela eu sou único. Saudade de estar no Next aos sábados e ser renovado por Deus através do sorriso de cada jovem que, mesmo sem dizer nada, me traz uma convicção de que tudo que estamos construindo aponta para algo maior do que nós mesmos. Saudade da minha igreja, de poder servir nos nossos cultos e compartilhar verdades sobre Jesus e o seu amor furioso por nós. Saudade de participar de cada encontro da nossa igreja em Cabo Frio, que tive o privilégio de poder implantar e tornar ainda mais especial a minha relação com a cidade em que eu nasci. Saudade de ser impulsionado a cada novo desafio que o pastoreio nos propõe e ser renovado pelo frescor com que cada voluntário trata o seu chamado. Saudade das conversas com meu pastor no meio da tarde e às vezes até bem tarde da noite, projetando coisas novas e gerando os próximos sonhos que vão marcar nossas histórias e nossa igreja. Saudades até das implicâncias e brincadeiras que fazem tudo ser mais leve. Saudade dos meus amigos, das minhas ovelhas, dos meus pastores, dos jovens, da minha família e de tudo mais que estou afastado nestes últimos dias. Mas, acima de toda saudade,
Um sentimento marcou minha estação aqui: gratidão. Como é bom ser pequeno em meio aos sonhos de um Deus grande. André Fernandes. Livro: 3 dias no barco. Incrivelmente, Projeto Norte. Todo o poder, nos céus e na terra, estão em suas mãos. Deu nome a cada estrela, perfumes, texturas, as cores, os sons. É a criação revelando a glória do eterno Deus. Eterno Deus incrivelmente é pouco, não pode se comparar. A glória que está guardado para nós. Ainda é só o começo, experimente a jornada, tem muito mais esperando por nós. Tudo criou nos céus e na terra com o soar de sua voz. Ele continua sendo bom. Paulo César Baruch. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oceans, Wilson United. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amor que enche, Laura Souguelis. Mesmo na escura noite correrei para ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro. Mesmo sem meio à dor esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso. És quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda os profundos vãos. És bondade que atrai com irresistível graça. E te dou tudo o que sou. Eu espero em ti, te dou tudo o que sou. Teu amor não falha, Nívia Soares. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha mesmo sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha.